E aí, pessoal, de boa? Bora para mais uma entrevista. Hoje eu tô com a família Lino aqui, ó, e vai ser muito bacana. Então, primeiro, prazer, né? Gratidão mais uma vez por me receber aqui. Josias Lino? Isso mesmo. É isso mesmo. Prazer então, meu. Já passando aqui, você? Jonatas Lino. Jonatas Lino. E o Felipe. Felipe Lino. Então é isso, a família Lino aqui. Cara, eu vou direcionar primeiro pra você, depois eu vou fazer algumas perguntas pra ele também. E se você ainda não me conhece, eu sou o Adri, barbeiro aqui em Portugal, que é feito com muito carinho, muita dedicação, muito amor pra você. Cara, muito bacana, né? Quando eu cheguei aqui, já fiquei sabendo que já me acompanhavam desde quando eles estavam no Brasil. Acho que o primeiro contato que a gente teve foi no workshop do seu Elias um tempo atrás. Não lembro. Sim, foi isso uns mesmo. 3 meses atrás? Uns 3 meses atrás. Isso, né? E como é que foi, Josias? Quanto tempo já que eles estão em Portugal? Não, primeiro de onde que você é do Brasil? Primeiro eu sou de uma cidade pequenininha chamada Tatuí. Tatuí. É uma cidade da região metropolitana de Sorocaba. Em Tatuí a gente já trabalhava lá há aproximadamente 16 anos. Já tinha 16 anos de profissão? 16 anos. E vocês já tinham começado lá? Já. Na verdade, eu trabalho há 10 anos de profissão. O quê? Sim, que parece. 10? 10 anos. Oxi, e você, Felipe? Eu trabalho há 6 já. Caramba! 6 anos. A gente começou tudo novo. Eu comecei com 13 anos a cortar cabelo. Nossa, você começou com 13 e você começou com? Eu comecei com 12. Com 12. 12 anos. Caramba, e você? Eu comecei com 20 anos, então faz 25 anos. Você já... 16 tinha que estar... Em Tatuí, 16 em Tatuí. 16 em Tatuí. Entende? A gente tinha 3 barbearias lá em Tatuí e de repente deu esse Deu essa vontade boom. Por que não sai do Brasil? Minhas irmãs já estavam vindo pra cá, já estão morando aqui há 20 anos. Ah, é? Aí a gente ficou sempre Em Portugal sonhando. mesmo? Em Portugal. Moram em Santa Maria da Feira. Pô, norte, né? Mais norte, pro norte? norte, isso. E Guimarães. Olha, foram tudo pro norte, pro frio, mais pro frio. Exato. Como eu tenho medo de frio, falei, deixa eu ir pra Lisboa, fazer um caminho diferente. Que bacana. É E isso elas aí. são, por acaso, são da área da beleza também ou não? Não são. Trabalho em outra área, Ah, sou é. apenas um que tá na Suíça. Ah, é? Isso, eu tenho muito Tem uma caso. irmã na Suíça Tem uma que irmã é- na Suíça, É cabeleireira ou é de ela outra área? ela é cabeleireira Ah, é? na Suíça. Caramba, e isso já vem de família? Tipo, seus... E meu pai era barbeiro Era? de cortar cabelo debaixo de pé de árvore, de pé de jaca, entende? No Nordeste lá, Ah. pegava a molecada, 16 filhos, né? São 16 irmãos. 16. E aí não tinha dinheiro pra pagar barbeiro e ele cortava cabelo na casa. Nossa, então... Interessante. Então, mas como que é? Você nasceu no Nordeste, então? Eu nasci numa cidade chamada Xangrande, não conheço a cidade que eu nasci. Ah, não. Não. Nasceu e já foi pro interior de São Paulo? Não, nasci e me criei em Pernambuco mesmo, em Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes. É, você já ouviu falar. Isso, em Prazeres ali. E você viveu lá até quantos anos, mais ou Fiquei menos? lá até 18 anos, depois vim pra São Paulo, casei em São Paulo, Aham. e aí nasceu a garotada toda em São Paulo. Vai chegar em 16 também ou não? Não, já parei. Já parou? Já Então, parei. são 3? Eu vi o terceiro lá. ou É, tem são mais? três. São É o Jonatas, Felipe e o Lucas. Que Lucas. Isso Pô, mesmo. Que bacana. É isso aí. Então, mas foi por causa do seu pai que você começou na profissão ou nem foi exatamente por causa dele? Na verdade, assim, a profissão de barbeiro caiu na minha vida, assim, no momento que realmente eu estava precisando. Eu tinha uma firma em Curitiba, que um período com 18 anos eu mudei para Curitiba Aham. e montei uma metalúrgica, que eu fazia esquadrilha de alumínio, box, banheiro, essas coisas. Aham. E nesse período que veio uma crise, eu quebrei, fiquei sem a empresa, perdi tudo e fui morar. Voltei para Recife, depois de Recife eu vim para São Paulo. Uhum. Meu irmão já morava em São Paulo há muito tempo, na cidade de Itapetininga. Aham. Fiquei em São Paulo, foi aí que eu me inspirei, porque ele já era barbeiro, né? Tinha uma barbearia. Seu irmão? Meu irmão, o Adelásio, né? Ah, É um
um dos mais velhos, né? Aham. E eu fui trabalhar de servente. Cheguei, fui trabalhar de servente, ele, porque você não aprende a cortar cabelo? E eu tinha naquela época aquele preconceito, né? Aham. Pô, profissão de barbeiro é coisa de... Sabe como é que é? E eu tinha aquele preconceito. Aham. E um dia trabalhando de servente, aí eu trabalhei a semana toda, chegou o final de semana, recebi o pagamento de servente. E meu irmão perguntou quanto que eu tinha feito, eu falei, e ele disse, ô, cara, colocou a mão no bolso e disse, olha, eu fiz isso aqui num dia. Aí eu falei, não, aí despertou, né? Falei, não, vou aprender a cortar cabelo. E fui fazer o curso. Com 3 dias na escola, a professora olhou pra mim e disse, você já é barbeiro? Eu disse, nunca peguei na tesoura. Aí isso é estranho, porque você já sabe cortar cabelo, né? Aí eu fiquei todo feliz. Ela disse, olha, você já trabalha bem, dá até pra procurar uma barbearia pra você trabalhar. Olha só. E eu fiquei todo empolgado com aquela notícia e saí procurando o primeiro emprego. Bati na barbearia, o barbeiro Seu Aristeu. Ele veio me atender, aí eu falei pra ele, olha, eu tô fazendo curso na Carmen ali, explicando tudo, né? E ela disse que eu já sei cortar cabelo e eu queria isso, você me dá uma chance aí e tal. Eu não queria mais trabalhar de servente, porque eu peguei paixão pelo negócio. Foi rápido, assim. 3 dias eu já tava assim, com aquela sede de ser barbeiro, de Nasci continuar. pra isso. E quando aí o senhor Aristeu disse, olha, então tá chegando um cliente aí, eu tô precisando de um barbeiro, faz o teste aí. É mesmo. Quando eu peguei na máquina, não sei cortar cabelo, ele disse, pode parar. Você falou que era barbeiro, que sabia cortar. Eu falei, não, minha professora falou, disse, ó, você não sabe cortar cabelo, infelizmente. Se você quiser, fique aqui comigo, aprende, eu vou te ensinar tudo que eu sei e depois, aí sim você passa a ganhar. Mas por enquanto você vai ficar aqui trabalhando de graça. E foi aí que começou. É mesmo, olha só. Bacana, né? Caramba. Viu a oportunidade, assim, que seu irmão apresentou e fez Pronto, acontecer. e fiquei lá. E já ficou com ele ali. Fiquei com ele um bom tempo, até ele falecer. É mesmo. Ele já era muito velho, fiquei com ele até ele falecer. Aí depois que ele faleceu, foi quando você foi abrir a sua? Não, dali depois ele faleceu, eu fui na casa dele, ele não apareceu pra trabalhar, daí eu fui na casa, a esposa dele disse, não, o Aristeu faleceu. Ele já era muito velhinho já, e deixou a barbearia lá, e falou, olha, se quiser, fica com a barbearia. Daí eu fiquei com a barbearia, toquei um tempo, mas era uma barbearia muito velha, daí montei a minha barbearia e comecei a trabalhar, e assim foi. E isso já tem uns 20 anos. Isso foi mais ou menos isso aí, uns 25 anos atrás. Nossa. Faz tempo, 25 anos atrás. Pô, se for pensar, Tatuí tem quantos mil habitantes, mais ou menos? Tatuí tem 120, grandinha. 130 mil. Ah, tá. Eu pensei que era menor, porque até ia falar, pô, deve que foi dos primeiros salões, assim, mas já era uma cidade até grande, né? Pelo menos pra mim, vim de uma cidade menor, então acredito que 120 já tinha bastante gente, assim, mas começou aí então. E essa primeira que você abriu depois de sair de lá, né? Depois que você decidiu deixar a dele, já foi com esse nome? Já foi Josias Lino? Já deixou o seu nome? Foi a Lino. primeira das três unidades? Não. Na verdade, assim, eu conheci a minha esposa, ela era de Itapetininga, casei em Itapetininga e trabalhava pro primo da minha esposa depois que eu saí dessa barbearia. Fui trabalhar um tempo pra ele e resolvi montar a minha barbearia. Aí aluguei uma casa, quebrei uma parede e num quartinho muito pequeno, tem umas fotos aí muito antigas aí. Tem as fotos ainda? Tenho umas depois fotos vai aí. estar aparecendo aí. Tem umas fotos aí, comecei Show. com um banquinho, uma cadeira muito velha que não tinha o hidráulico. O hidráulico tinha, mas não tinha o óleo. Então eu levantava a cadeira, travava ela e o cliente sentava. E eu morrendo de medo, que o cliente sentava, se uma criança entrasse por baixo, tocasse na alavanca, o cliente caía, né? E ali eu comecei. Era uma época de crise, acho que a crise que deu nessa época de 99, uma crise muito grande no Brasil. E o corte era 3 reais. E foi ali, cara, que eu comprei meu primeiro terreno, com aquela barbearia, cortando cabelo a 3 reais. Fiz a minha primeira casa, cortando cabelinho ali, na simplicidade. Isso em Itapetininga. Em Itapetininga. Aí de Itapetininga, a gente resolveu morar em Tatuí, fomos morar em Tatuí, pra encurtar a história, pra não rodear tanto assim. E montamos a barbearia em Tatuí, foi em Tatuí que a gente teve aquela explosão, né? E eu montei uma barbearia, a barbearia foi crescendo, ensinei meu primeiro filho, o Jonatas. Foi o primeiro que trabalhou com você? Foi ele? Primeira pessoa que trabalhou com você? Em Tatuí, sim. Foi o Jonatas. Aí ensinei o Jonatas entrou, depois a barbearia foi crescendo, aí contratei o Grego. Não é? O Grego, que é cantor lá da igreja lá, tal. Coloquei o Grego, foi crescendo. E isso foi no primeiro ponto de Tatuí? No primeiro ponto de Tatuí, primeiro ponto. Já era um espaço grande? Ou... É um espaço de 3 metros por 10. Então eu usava a parte do fundo para 4 cadeiras e a parte da frente eu usava para fazer assentos, fazia os assentos. E enchia ali, era lotado direto. Mesmo, olha muito só. boa. De lá eu abri a segunda unidade, a 1 km de distância, e depois abri a terceira.
Aí como que foi quando você abriu a segunda? Alguém de vocês foi pra lá pra cuidar? O Jonatas. Ah, já foi... Nossa, tinha quantos anos na época? Será que tinha o quê? Uns 15 anos quando ele foi já cuidar dessa? Lembra mais ou menos, Jonatas? Não, quando eu fui pra segunda idade, eu tinha 18 anos já. Já tinha 18? Já tinha 18. Caramba. Eu tava um tempo trabalhando, muito movimento, a gente abriu mais pra desafogar o movimento. É mesmo. Que o espaço era muito pequeno, né? Que era muito pequeno. Era 3 por 10 e a gente queria pôr mais cadeira, mas não cabia. Então vamos abrir um aqui próximo. Aí abrimos o próximo. Aham. Dividiu a clientela e continuou a mesma pegada. Olha só. E assim foi. Daí, dessa daí... Mas desde que abriu essa primeira até abrir a segunda foi mais ou menos quanto tempo? Foi uns anos? 5 anos? Não, foi aproximadamente 3 anos. 3 anos. 3 anos. Da primeira pra segunda foi 3 anos. Já tava entupido de cliente. Já tava. E depois da segunda pra terceira? Daí foi mais um ano. É mesmo, 1 ano só Um já ano. precisou. Mas as 3 barbearias rodavam muito bem. É. Até que nasceu, a gente estando bem, olha só, com equipe boa, tinha 3 barbeiros em cada barbearia. 3 em cada barbearia. 3 em cada barbearia. E na terceira? Alguém de vocês foi pra cuidar da terceira também? Foi o Jonatas, saiu da segunda e foi pra terceira. E o Felipe saiu da de baixo e foi pra de cima. Ah, é? Da primeira e foi pra segunda? Foi pra segunda. E que eu ficava trabalhando com meu pai na primeira, e quando meu irmão tava na segunda. Abriu a terceira, ele saiu, eu fui cuidar da segunda e ficou meu pai na primeira, na segunda e na terceira. Ficou escadinha. Mas espera, o Felipe entrou... Ele começou na primeira. Sim. Aí quando antes de abrir a segunda, você já tava na primeira? Eu tava na primeira já. Ah, porque já? nessa Tava hora aprendendo. que meu pai. Tava aprendendo. Era novinho. É. Meu pai contratou o grego. Quando ele contratou o grego, depois de um tempo eu comecei a aprender daí. Ah, Que aí foi ok. com os meus 13 anos. Ok. Eu acho que quando eu fui pra segunda, acho que eu tinha cerca de uns 15, 16 Uns anos. 15, 16 anos. Então quando você foi pra segunda, quando ele foi pra segunda, você já tava cortando mesmo na primeira, Já tava aprendendo já. Nossa, que bacana. E aí foi, cara. A gente, graças a Deus, temos um nome muito bom na cidade. Saímos de lá que é o contrário de muita gente, né? Venha pra Europa. Querendo a oportunidade. Vocês deixaram a oportunidade lá pra quem ficou com a barbearia. Exatamente. Deixamos E como foi? Vocês conseguiram alguém pra passar as 3 unidades? vendemos as 3 unidades. Pra uma pessoa só? Não, Vendeu vendemos. pras pessoas? Tinha um barbeiro que trabalhava comigo, a primeira unidade, a segunda unidade, o Japa, que era um cara muito, muito bacana, aquele cara que sempre tá ali com a gente, Cuidava honesto. como se fosse dele mesmo. Isso, super gente boa. E eu disse, eu vou passar a barbearia pra esse cara. Ele tava numa situação muito difícil, ele ia embora pro Japão, porque ele tava ganhando e ele precisava ganhar um pouco mais. Aí foi que eu falei pra ele, olha, eu vou deixar a barbearia pra você. Aí ele falou pra mim, mas como assim? Eu falei, você me dá quanto de comissão? Ele disse, te dou tanto. Eu falei, pronto, então você vai me pagar tantas parcelas de tanto, que é o que você me dá de comissão. Não quis nada mais por isso. Caramba, Então, que bacana. Assim, eu Ajudou mesmo. o presenteei. É. Dei a barbearia pra ele, E ele tá lá ainda? me agradece até hoje. É, que massa, Feliz da vida. que massa. E as outras? As outras unidades eu vendi pro meu... Tinha um rapaz lá que era distribuidor, vendia pomada pra gente, vendia gel. E sempre ele falava, Josias, eu não sou barbeiro, cara, mas eu tenho vontade de ser empresário barbeiro. Eu falei, e se um dia você sair, você falei, não, pode ficar tranquilo, cara. Ele já sabia do meu projeto, eu sempre conversava com ele, que eu queria vir pra cá. E quando foi pra mim vir pra cá, chamei ele e falei, ó, é o seguinte, eu tô indo embora assim, 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 você quer comprar? Ele disse, é quanto? Eu falei, tanto. Ele disse, é minha. Olha só. Vendi. E a segunda, que é enorme, ela é na avenida principal, tudo. Eu vendi para um amigo meu que também era um barbeiro da Polícia Militar, que estava aposentado, né, da Polícia Militar, já não cortava cabelo aí uns 5 anos. Aí passei para ele, a barbearia tá lá também, tocando também, tá todo mundo feliz. Eles felizes lá e nós felizes aqui, né? Que assim bacana, vai. que bacana. E como que foi essa vontade, como surgiu a vontade de vamos pra Portugal? Primeiro por causa das suas irmãs, né? Minhas que já estavam irmãs já moram aqui. Vocês já tinham vindo antes? Não. Não. Tem quanto tempo vocês chegaram? Nós estamos aqui há 8 meses. Nossa, tem 8 meses? 8 meses. Achei que tinha um pouco mais. 8 meses. Caramba, aconteceu tudo agora. Tudo recente, cara. Nossa. Tudo recente. E vocês não conheciam? Não conhecia. A gente só conhecia por foto, por Só vídeo. pelas conversas com as suas irmãs. Exatamente. Só que a gente sabia o risco, né? Aham. E a gente sabia que você está vindo para um país que não é o teu país. Ouvia falar que aqui a forma de cortar cabelo é diferente. E é diferente, né? Sim. Voltando um pouquinho, quanto que era o valor do corte
cortar nas 3 era tudo igual? Era tudo igual. Quando a gente veio era 20 e a gente tava pra aumentar em novembro. Foi que a gente veio pra cá. Tava era 20. E barba também, mais ou menos? 20 também, tudo mesmo preço. Cabelo e barba era 40. Você acha que, quando você chegou aqui, era a pergunta que eu ia fazer, por isso que eu entrei nessa questão do valor. Você acha que aqui é um pouco menos valorizado que no Brasil? Não sei se você vê isso. Vejo. É um pouquinho menos valorizado. Eu vejo no geral, né? Não dá pra analisar, só aqui. Eu vejo que o mercado geral aqui é um pouco menos valorizado. Menos valorizado. Se for pegar todas as barbearias e ver o valor médio, eu vejo que aqui é um pouquinho menos, sabe? O pessoal cobra um pouco menos aqui do que lá. Mas claro, né? Tipo, também não é algo tão radical assim, mas eu vejo que é um pouco menos valorizado. Mas o que foi a principal dificuldade, assim, que você chegou, assim? Teve alguma coisa que, pô, isso é mais difícil que no Brasil? No Brasil, o que acontece? A nossa referência no Brasil era os degradês. Você chegou aqui já... Muito degradês. Lá era inteiro. Navalhado, risco. E a gente veio para um sítio, que aqui em Benfica é um sítio mais de pessoas mais tradicionais, né? É um sítio diferente, não é aquele sítio que tem aquela malta nova, aquela juventude, entende? São mais pessoas de idade e tal, e eles gostam de tesoura, são fã de tesoura, então às vezes você vai pegar a máquina e diz, opa, por favor, tesoura. Então essa foi assim, mesmo sabendo cortar bem na tesoura, eu tive que melhorar o meu corte aqui na tesoura, a forma de cortar. Eles gostam muito da tesoura corrida, né? Do pente corrido, de baixo até em cima. Então, lá no Brasil não tem isso. A gente pega no dedo aí, faz as divisão e tal. Os mais velhos gostam só da tesoura. Né? Olha só. Então essa foi uma das dificuldades. Assim, Mas foi coisa, tipo, pra quem já corta cabelo, eu comprei essa barbearia e tem um Varandas. O Varandas já trabalha neste sítio aqui há 30 anos. Há 30 anos. Então ele tem 75 anos de idade, mas tem uma excelente cartela de cliente, né? A agenda dele é cheia. Então assim, pra mim foi assim um presente. Porque imagina, você tá com um barbeiro que corta cabelo desde 1976, eu não era nem nascido, pai. Eu não era nem nascido ali. Ele já cortava cabelo. Nossa. Então assim, aprendi muito com ele, melhorei muito meu atendimento com ele, principalmente em questão de Portugal. E aí o que acontece? Eu aprendo com ele e passo pros meninos. Aprendo com ele e passo os meninos. Então, assim, isso fez a gente crescer muito. Quando vocês estavam no Brasil ainda, como vocês vão ver aí passando as imagens, né? A primeira barbearia que eu passei foi vou falar que é a primeira unidade, né? A outra é a primeira unidade, sim, né? Sim. Eu passei na primeira unidade, onde estavam o Jonas e o Felipe trabalhando. E vocês compraram aquela quando estavam no Brasil ainda. No Brasil ainda, compramos lá. Estavam desfazendo a sociedade, você viu a oportunidade? Vi a oportunidade e já liguei, a gente conversou. O Ricardo, que era o antigo proprietário, barbeiro, é uma pessoa, é um português, muito, muito bacana, nos ajudou inclusive até em tentar achar uma casa e tal, nos deu aquela maior força. Olha só. Mesmo estando no Brasil. E aí a gente comprou a barbearia dele. Compramos. E você tinha referência de alguma localização? Porque normalmente o pessoal vem e quer vir para Lisboa. Aí eu falo, pô, primeiro você tem que encontrar um trabalho em algum lugar, depois você encontra um local perto para morar, né? Normalmente assim. E acabou que para vocês foi assim, né? Você encontrou o local de trabalho. Primeira barbearia e depois... Então, foi mais ou menos assim? Você encontrou um lugar, tipo... Vou morar em Lisboa. Como que você decidiu? Não, na verdade eu já tinha decidido, né? A minha esposa, ela não se adapta muito com frio. Então já não quis pro norte, norte nem pensar. Era de Lisboa para baixo. Isso. Aí foi que nós começamos a olhar. Aí nós assistimos um vídeo em um canal aí do YouTube que mostra Benfica. Eu falei, esse lugar é muito bom. Vamos procurar se tem alguma barbearia à venda em Benfica. E foi daí que eu encontrei a barbearia, a unidade 1 lá. Caramba. Aí já liguei, nós negociamos e tal, mandei a minha mulher vir na frente com os meus filhos, mas só que isso não foi assim, né? A gente vem se preparando, um planejamento de 2 anos e meio. 2 anos e meio. Tá vendo, ó? Sempre bato nessa tecla de planejamento, o quanto é importante, 2 anos e meio planejando pra fazer dar certo. 2 anos e meio e digo mais 2 assim... 2 anos e meio, tipo, trabalhando pra, né? E guardando porque tudo. Porque o planejamento financeiro, querendo ou não, entender sobre as regras, as leis, tudo é essencial, né? É essencial, sim, né? Tem sim. que saber. Mas o financeiro, né, faz a diferença, ainda mais com a moeda como tá hoje, né, nessa conversão. Mesmo eu me preparando, Adria, nesses 2 anos e meio a gente trouxe um valor assim expressivo, até porque a barbearia já estava comprada aqui, já estava paga já, a gente veio só para assumir a barbearia. Sim. Mesmo assim nós passamos um pouco de dificuldade, porque quando você chega, sai uma equipe de barbeiro de uma barbearia e entra uma equipe estrangeiro. Todo mundo que passa, pô, o que são esses já sabe que era uma barbearia, né? Se deu certo ou não importa, mas são pessoas
novos. Então, pessoal, você nunca sabe se as pessoas vão querer experimentar ou não, Isso. Uns experimentavam, outros perguntavam, cadê o barbeiro? Ricardo, não tá. E embora. Então isso foi causando na gente aquela, nossa, que nós fizemos, cara. Sabe? Mas assim, a mão de obra dos meninos é excelente. Então a gente percebeu uma subida assim, lenta e gostosa, né? Porque tem aquele dia que você fala, agora acho que não vai dar nada. Aí de repente, daquela semana, você fala, nossa, valeu a pena, entende? Então é mais ou menos assim. Então o planejamento foi muito bom. E aí como que foi? Quando vocês chegaram, vocês já começaram lá? Tipo, antes do seu pai? Vocês já começaram a trabalhar lá? Sim, chegamos e começamos a trabalhar. Foi? Tava tudo pago, ele tava pra sair no final de agosto. Dia 1º de setembro a gente assumiu e começamos a trabalhar. Foi. Ele já começou a trabalhar, daí é o que meu pai falou, chegava muitas pessoas perguntavam, cadê o Ricardo, tal, também tinha um outro, eu sabia ter saído antes, só que uma coisa que eu até falo dos clientes aqui, por ser muito pessoal um pouco mais clássico, demoram pra cortar cabelo também. Vinha gente até de 3 meses atrás perguntar às vezes onde tava. Mas depois do tempo o pessoal foi gostando e, querendo ou não, salão é isso, é do boca a boca. Sim. Se um cliente ele gostou, ele vai falando pros outros e foi o pessoal que tinha medo de testar, foi vindo e foi fazendo público. Que bacana. Então aconteceu disso, tipo, às vezes o pessoal perguntava do outro barbeiro, depois do Ricardo, mas acabava que alguns experimentavam. Sim. Mas aí vocês notaram que foram mais clientes novos que foram chegando, ou até o pessoal que já estava voltando também foi ficando? Então, foi dos dois. Foi mesclado, foi os dois. O pessoal já antigo que voltou, continuou cortando, e muitos novos também. E pra vocês ali também, mais corte mais clássico, mais tesoura mesmo. Clássico agora tá começando a mudar um pouco, que tá bem meia-meia, bem dividido. Tanto pro HD quanto clássico, quanto muitos riscos. Tá tudo meia-meia agora. Mudou bastante, mudou bastante. Lá mudou muito. É porque o pessoal vê que vocês conseguem fazer, é diferente, né? A questão são jovens também. Isso. Ali a gente pegou muito brasileiro no começo. Acho que foi o público que mais conseguiu abrir pra gente. Aí, querendo ou não, a maioria dos brasileiros vêm pra cá são novos também, são de escola. Aí vai passando pros amigos, aí começou a vir o pessoal mais velho, quando ele começou a ver nossos cortes na tesoura, aí mesclou bem o público. Tem tanto público novo quanto público um pouco mais velho. Que da hora. Ou tanto que tem público que não gosta dos clássicos também, daí tá vindo mais. Acabou mesclando bem os dois. Bacana. Porque eu já passei alguns dias aqui com meu pai também, aqui já é o público mais o clássico mesmo, é bem puxado pro clássico. Não, mas essa questão que você falou também, né? Passa na barbearia, vê que tem dois assim mais jovens, é diferente, É diferente, né? cara. Passa aqui, já tem você e o outro já tem 75, que você falou. Eu com 45, falou aí, mas... Né, a pessoa já entra aqui, já sabe que se ela pedir um degradê, vai ser um degradê todo na tesoura, né? Um degradê no pente corrido. Querendo ou não, acho que uma coisa que pega muito é a questão do rosto também. Porque eu sou sincero, olha pro meu rosto, tem cara de alguém experiente, muito Que corta há 6 anos? Nunca na tem. vida, nunca. Porque Tava 6 meses que você tava cortando. eu até lembro que isso aconteceu no Brasil. Teve uma vez que teve um cliente que ele foi fazer meio que meio receoso, ele foi fazer cabelo e barba. Ele não ia fazer a barba, só que daí ele falando de... Eu tava com meu pai de uma barba que eu tinha feito antes, daí ele foi fazer a barba. Ele falou, eu não ia fazer a barba com você, porque eu olhei pro seu rosto, nem barba você tem. E nem esse bigode que eu tenho hoje eu tinha na época. Mas ele falou, depois dessa eu nunca mais duvido. Show. Porque ele ficou com medo por causa do meu rosto. Isso eu tinha 17 anos. A cara era um pouquinho mais nova ainda. Legal, divertido. Lá era o Lino Barbershop. No Brasil era o Lino Barbershop. Josias Lino Barbershop. Também já era o Josias Isso, Lino isso. Barbershop. Eu tenho foto das barbearias aí lá. Não, bacana. Depois eu vou deixar aparecendo. Vai tá aparecendo também umas imagens do espaço aqui. Aqui você não mexeu nada. Essa aqui você não mexeu nada. Não, porque assim, é tudo muito recente, né? A gente agora tá planejando fazer uma reforma. Lá, Lá. primeiro Lá lá. também não mexeu nada. Não, lá a gente mexeu. Lá mexeu. Lá mexeu, porque era... Lá foi muita coisa. Mexeu É que o espaço lá, assim, pelo estilo do antigo dono, ele gostava de ter bastante coisa. Aí era um espaço meio apertadinho. E a gente sempre teve o costume de trabalhar com um espaço meio amplo, tanto para o cliente ficar à vontade, quanto para a gente trabalhar à vontade. Então a gente teve que mexer no ambiente todo lá, praticamente. E sofremos um pouco aqui pelo fato, as nossas barbearias no Brasil era tudo grande, né? E aqui, um ponto grande é muito caro. Você não vai chegar aqui e pegar um ponto daqueles que o João, por exemplo, tinha lá no Brasil, ou que eu tinha também, aqui você vai pagar, é muito dinheiro. Então, geralmente, os pontos
de barbearia, a gente procura geralmente economizar, porque né? Sim. Até porque o português também não liga para esse negócio de espaço. A estrutura, o pessoal não liga tanto pra estrutura, assim. Não, é totalmente diferente aqui o comportamento daqui e dos clientes no Brasil. O Brasil gosta de... Não, eu tava falando pra ela, a gente passou na porta de um restaurante agora há pouco, e ela falou, ela olhou pra dentro do restaurante, ela falou, não gostei muito não. Eu falei, é esse que o pessoal gosta, sabe? Quando dentro os portugueses, os mais clássicos, assim, gostam de restaurante mais simples, Sim, por dentro você não dá nada pra estrutura, só que talvez o prato é muito bom, né? Mas a estrutura, independente de como é que tá, eles gostam bastante. E isso até a gente aprende também, né? A gente tem aquele negócio de status, aquela coisa toda, aí que a gente chega aqui... quebra, né? Aqui você quebra. Carro, o pessoal não liga se você tem carro, qual carro que é, tá totalmente nem diferente. Se é um carro novo, se é um carro velho, se... Não, o importante é andar. Exatamente. O português não é aquele que julga o livro pela capa, ele julga pelo conteúdo. Porque tem lugares até que são chiques, você vai e não é tudo aquilo que apresenta. O português, eu já vi muito isso, que esse é o maior medo, eu acho, que teve tanto no começo quando a gente viu. Ele tinha medo de cortar e não cortar bem. Mesmo o espaço estando arrumado, tudo, ele quer ver o corte bom. Ele não se importa, já percebeu que não se importa se você conversa ou não conversa. Ele quer que você faça o corte que ele quer, pronto. Se sair como ele quer, ele tá feliz. É bem isso. É isso mesmo. Como que funciona? Vocês trabalham os mesmos dias? As duas trabalham os mesmos dias? Os mesmos dias. E como que é? É de segunda a sábado, de terça a sábado? De segunda a sábado, das 9 às 19, tudo no horário. A gente trabalha com marcação. Sempre com marcação? Sempre marcação, às vezes aparece por ordem de chegada, mas a gente procura até sempre... atende se tiver disponível, mas já consegue. Mas já entrega o cartão, já avisando e tal, porque no Brasil, uma das coisas que fez mudar pra cá era tipo assim, eu trabalhava demais a ponto de dar estafa, sabe? Você tá ali das 6 horas da tarde, você não tá aguentando mais, olha, tem 10 na cadeira lá esperando ali no banco atrás de você. Lá era a ordem de chegada? Ordem de chegada. Às 3 lá? Às 3. Cara, hoje eu sei o valor que o barbeiro de hoje, o atual barbeiro, ele tem que mudar. Se ele quiser ter vida. Se ele quer ter qualidade de vida, tem que mudar, né? Não, isso aí não adianta, senão você só trabalha mesmo e depois não consegue desfrutar, né? Exatamente. Então, assim, quando eu vim pra cá, essa dificuldade de marcar, até eu tinha dificuldade de marcar. Imagino, pô. Entende? Porque toda a vida só por ordem de chegada. Ordem de chegada. E de repente você chega aqui e tem que mudar porque os clientes aqui já estavam acostumados. E aqui essa clientela não gosta de chegar aqui e sentar e esperar. Não, eles gostam de chegar, a cadeira tá vazia. Acredito pelo local aqui, até um pessoal que não gostaria nem muito de talvez estar atendendo e ter outra pessoa esperando, ter 4 pessoas aqui não, já não é tão gosta, legal, não né? gosta, fica bem desconfortável o ambiente, entende? E até a questão de conversar, de conhecer o cliente. Sim. É muito bacana. É muito diferente, né? O agendamento, a marcação, acho que traz muito essa experiência muito positiva pro cliente. Tem mais intimidade com o cliente, é bem diferente, né? Porque na multidão ali você, às vezes, e aí, tudo bom, cara? Como é que é? Vamos lá, senta aí, entendeu? Agora, já por ordem de chegada, não, já tá o nome do cliente ali. Quando o cliente aparece na porta, já cumprimenta, seu José, tudo bem, então, por favor, entre, né? É diferente, a abordagem é diferente, o atendimento é diferente, muda tudo. E você, eu por exemplo, eu tava, vou dar continuidade aqui, eu tava muito estressado, cara. Muito. Eu cheguei por excesso de trabalho. Excesso de trabalho. Lá você fazia média de quantos cortes? Eu fazia 30. É mesmo? 25. É mesmo? 37. Incrível, né? Cara, vocês também faziam uns 20? Eu fazia mais de 30 também. É mesmo? Porque às vezes eu cortava uns 28 na minha barbearia, fechava às 8 e meu pai ligava, tem como descer, quem tem 12 na fila, de descer e cortar mais. É mesmo? Então a gente cortava, tinha hora pra abrir, mas não tinha hora pra fechar. Já cortou bastante também? Eu cortava um pouquinho menos, porque como eu tava indo pegando as manhãs, mas minha média era 22, 25. É que loucura. Isso sem contar, eu acho que a época que mais pegava era quando tinha um feriado próximo. Principalmente Natal Novo, porque isso todo mundo sabe. E a gente já chegou a virar a noite. Porque acho que o mais tarde que fechou foi quase 1 da manhã. 1 da manhã. Virou batidão, loucura. Porque no Natal do ano passado, não, do ano retrasado, né? Porque do ano passado a gente já tava aqui. A gente fechou a barbearia às 3 horas da tarde. Os clientes estavam dentro esperando, a gente saiu 8 da noite. Fechou 3 da tarde pra sair às 8. Caramba. Incrível, né? Então isso aí, eu fiquei estafado. Um dia me deu uma dor no peito, fui socorrido pro hospital, aquela coisa toda. Mas você tem que maneirar. Mas sabe quando você tá tão viciado que ou você muda de lugar, muda a sua vida por completo, ou você vai ter problema. E foi daí que a gente decidiu, vamos embora. E aí, como é que tá sendo
sendo hoje em dia, assim, já trazendo pra realidade de hoje mesmo? Foi uma escolha positiva? O que vocês estão achando no geral, assim? Primeiro você. Bom, a gente tem que ser sincero, né? Aquela quantidade de cliente, tu és barbeiro aqui, tu sabe que é diferente, Sim. né? Mas assim, a gente consegue atender não a mesma quantidade. E nem quer. Deus me livre. Só que assim, eu atendo aqui 15, 20 clientes. Ainda atende isso? Atendo. Achei que tava uns 10, 15 no máximo. Não, 15, 20. Ainda tá 15, 20. 15, 20. Mas é de meia hora, aí às vezes aparece alguns clientes que são cortes, por exemplo, tá careca, tem poucos pelos, então você passa a máquina e 10 minutos apareceu na porta, você acaba atendendo. Uhum. Mas é 15, 20, não passa disso, é diferente de 30, 37. Sim. Entende? É quase metade, Mas tá na metade. a média é isso aí, 15 cabelos por dia. Essa é a média. Cara, e aí você começa a ver o que é o poder de compra, né? Você trabalha menos. Você trabalha metade e consegue o dobro ali pra... Consegue viver praticamente com uma qualidade até um pouco melhor do que aquele loucurão que você fazia. Olha só. Então, pra mim aqui, Portugal serviu pra me reeducar. Não que lá não fosse possível, até porque com a quantidade de clientes que vocês já tinham, Sim. se vocês implementassem a marcação, podia nem se perdesse 10%. Vocês ainda iam trabalhar menos e ainda iam ganhar mais, né? Ganhar mais. Ia ter qualidade de vida, Sim. podia aumentar o valor do corte porque ia ser um atendimento diferente. Mas, né, então, tipo assim, vocês não vieram, não dá pra comparar, né, 100% assim, essa questão, né, porque se quisesse lá também dava pra vocês fazerem, mas dava. trazendo pra essa realidade, hoje tá sendo muito positivo. Sim, a gente quis mudar, né? O fato de você viver aqui é diferente de você ouvir as pessoas. É totalmente diferente. É uma experiência diferente, é uma experiência de vida, né? Por exemplo, hoje, vamos supor que o Josias vai resolver voltar pro Brasil. Eu sou um barbeiro hoje totalmente diferente daquele cara que eu era lá. Tem outra visão. Olha só, em 8 meses. Em 8 meses. Aprendi Como muito muda, que... né? Já conversei com os meninos, olha, todo mundo aqui vai ter férias. Top. 2 férias no ano, 15 em janeiro, 15 em agosto, 15 dias que eu falo. Show. É obrigatório aqui agora. Show. Qualidade de vida. Chega de viver pra cortar cabelo. A gente tem que cortar cabelo pra viver. E pra você, Jontas, como é que tá sendo a experiência, assim, em 8 meses? Eu não tenho o que falar, não. Pra mim tá sendo muito boa, que nem o pai falou. Trabalhando bem menos agora. Pra mim, a experiência nova, porque além de eu não vir sozinho, vim casado também. A gente casou uma semana antes. Uma semana antes. Uma semana antes de mim e minha esposa. Então, a gente casou, ela veio, eu tinha conversado com ela topou vir, então... Que bacana. E eu tava precisando desacelerar mesmo. Porque você também já tava nesse... Tipo, eu corto o cabelo há 10 anos já, então já tava chegando numa etapa, ainda mais porque eu tive um problema de saúde um tempo atrás. Eu não posso ter um ritmo muito acelerado. Tive câncer, fiz tratamento e tudo. A história é muito longa, daí não dá pra contar. Mas o médico falou que eu não posso trabalhar tanto mais, não posso se estressar tanto. Então tá precisando acelerar, senão eu não sei até quando ia aguentar, né? Então tá sendo uma experiência positiva mesmo. Tá sendo muito positivo. Não tem o que reclamar. Não chorou mais, né, João? Não chorou mais. Não. Hoje eu chegava em casa e chorava. Eu não aguento mais. E você? Pra mim tá sendo positivo. Aproveitando que meu pai falou de chorar, acho que teve uma vez que, acho que no meu 4º ano que eu tava cortando o cabelo, teve uma vez que eu saí chorando da barbearia, porque eu não aguentava mais trabalhar. Porque eu falo, eu sou novo. Aí eu acho que por causa disso eu queria aproveitar um pouco a vida. Só que, querendo ou não, ali por 4 anos eu já tava no mesmo ritmo da barbearia. Eu não parava de trabalhar mais. Mesmo sendo novo, eu chegava a ter daqueles ataques de tendinite, sabe? Quando puxa aqui no braço. Caramba. Chegava dali, tanto que cortava o cabelo. Aqui, querendo ou não, eu descansei mais. Eu acho que até aproveito um pouquinho o meu irmão. A gente teve um irmão menor que a gente não aproveitava muito ele lá. Aqui a gente consegue brincar um pouquinho ainda. E no geral tá sendo uma boa experiência pra gente. Dá pra descansar um pouco mais, o corpo já é até outro, porque, querendo ou não, você trabalha. O horário de fechar a barbearia era às 8, mas era meramente ilustrativo. A gente saía às 9h30, 10 horas da barbearia, chegava em casa quebrado. Tá no outro dia, 9 horas tá lá de novo. Porque se você assistia alguma coisa de noite com a família, tudo, você não conseguia. E trabalhava de segunda a sábado e também daí, domingo a gente tinha nossos afazeres, a gente saía pra aproveitar um pouco, mas praticamente a gente descansava. Sim. Aqui a gente ainda consegue descansar, o domingo a gente aproveita, tem família, tudo. Então, ou seja, Josias, foi positivo? Cara, foi ótimo. Hoje eu aprendi a conhecer mais meus filhos, amar mais até mesmo no casamento, tal, ter aquele tempo. Essa coisa de atender o cliente meia hora ou 40 minutos para um cliente, isso é muito legal. Né? Eu tava tomando infiltração no braço, né? Lá no Brasil, depois que cheguei pra cá, sarei completamente. Então, assim, é um ritmo de vida totalmente diferente. E digo mais, os primeiros meses, não sei se chegou a sentir isso, mas os primeiros meses, você sente falta, cara. De trabalhar mais. De trabalhar mais, você sente falta. Aí depois, a minha mulher chegava pra mim e falava, calma, desacelera.
Entendeu? Porque é aquilo que todo mundo fala, né? Vem pra Portugal é pra desacelerar. Um ritmo totalmente diferente. Porque essa questão de trabalhar muito, até eu senti falta no começo. Parece que é meio que viciante, né? Mas no começo dá aquela sensação, é o que eu costumo falar, os vícios é assim, quando você tira ele, dá uma falta. Mas hoje eu não sinto muita falta. E tanto que eu falo, lá na nossa barbearia, a gente até brincava às vezes, porque era o que prezava do recorde de quem cortava mais rápido. Corte rápido e bem feito. O meu recorde pessoal mesmo, eu fiz um degradê na zero em 10 minutos. Olha só. Completo, porque o tanto de gente que a gente atendia, a demanda, você tinha que cortar rápido. A média de corte era 15, no máximo estourando 20 minutos. Cabelo e barba, meia horinha. Se você fizesse mais do que isso, poderia ser que ficasse a gente sem cortar. Porque a gente tentava fazer isso pra poder atender os clientes também. Não porque a gente tava precisando, mas porque o cliente não tem que ir embora. Sim. Não tem que ir e voltar. Tanto que por isso que a gente fechava tarde. Era mais por não saber dizer não, né? Exato. Porque às vezes o barbeiro bonzinho. A gente tá indo fechar a barbearia, chegar com ele. Não, pode vir. Porque, que nem foi falado, a gente poderia colocar isso do horário marcado lá, nossa, poderia. Mas a gente perderia muito. Porque eu acho que em 1 hora a gente chegava com 16 clientes cada um. Em 1 hora. Era uma média disso, mais ou menos. Nossa. 6 eu diria que, assim, os cortes mais simples. Pega os degradês, mas eram uns 4, pelo menos, por hora. E querendo ou não, o tempo que você leva num corte pra ele ficar bem feitinho, que comparado daqui é muito cabelo por hora. Sim. Nossa. Muito diferente. Desaceleraram total. Totalmente. E já partindo assim pro fim, com a experiência de 8 meses, o que você acha? Recomenda pro Portugal, pra quem tem interesse? Mais uma visão geral mesmo, sabe? O pessoal tem muito essa dúvida, né? Que pode estar assistindo a gente. Vale a pena ver em Portugal? Olha, eu costumo dizer assim que barbeiro vale a pena. A nossa profissão é cortar cabelo, cara. Então não tem como você chegar aqui... Qualquer lugar do mundo, se for qualificado, você vai trabalhar, né? Só que, claro, né? Eu sou barbeiro, sei cortar cabelo, eu vou despreparado. Não, quer vir, tem que fazer um planejamento. Eu recomendo, mas sempre digo, é diferente. Venha preparado para mudar. Às vezes a pessoa vem com a cabeça de querer viver aqui como tava lá. E aqui é outro mundo totalmente diferente. E algumas coisas eu tive dificuldade, como falei, cortar a tesoura, o cliente, e aqui o atendimento, a abordagem é diferente. Então, assim, a gente ainda estava aprendendo muita coisa. Por isso que a nossa e nós estamos num crescimento assim que, pelo pouco tempo, a gente cresceu muito. Pelo pouco tempo. A gente tá com 2 unidades, a gente tá 8 meses. Então as pessoas perguntam assim, quanto tempo você tá aqui? Uns 4 anos? Eu falo, não, tô aqui há 8 meses. Que é isso, tá louco, As pessoas não acreditam, porque aconteceu tudo muito rápido, mas é devido ao planejamento, que a gente fez as coisas tudo certinho. E não sofremos tanto como muita gente às vezes pergunta, tal, ou até passa. Não sofremos muito porque a gente alugamos a casa, estava no Brasil, compramos a barbearia no Brasil, ou seja, muita coisa já estava meio caminho andado. Já tinha planejado de lá. E É vocês também recomendam? O que vocês acham assim? Eu recomendo. Tipo, que nem o pai falou, para barbeiro não tem dificuldade, cortar cabelo tem. Eu acho que a única coisa é, além de vir preparado, vir com a mente muito aberta. Porque uma que o pessoal fala é português, mas a língua, quem chega do Brasil pra cá, realmente tem diferença. Pouco, né? E tanto a educação do português, sim, ele é muito educado, mas também o modo de falar parece que é um pouco agressivo. Só que depois você vai acostumando. Sim, se adaptar. Até tanto nos primeiros meses da barbearia, eu não sabia se o português estava bravo ou se era o jeito normal dele falar. Até tanto que, se não me engano, eu tava cortando um pouco antes já, junto com o Ricardo, pro pessoal me conhecendo. Aí quando meu irmão entrou, acho que a primeira experiência que você teve com português, você achou que ele tava bravo com você, né? Eu tremi na base. Eu fiquei nervoso, porque eu tenho muito isso quando eu começo alguma coisa assim nova. Porque eu tava meio que me sentindo fora de casa. Porque a gente chegou dia 27. Foi dia 27, se eu me lembro. E dia 1 eu fui pra barbearia, fui ter o primeiro contato. Eu peguei um rapaz que ele já era adulto. E o estilo dele de falar era meio, vamos dizer assim, bem pra direto. dentro. Era bem direto. Parecia que ele só ficava encarando assim. Eu fui pensar que ele tava bravo. Eu fiquei nervoso naquela hora. Mas depois você acostuma. Tanto que tem os senhores que eles não sabem algumas gírias brasileiras. Você tem que acostumar com o vocabulário daqui. Tipo, eu até falo que eu acho engraçado as questões da barba. Aqui é a pera, essa parte é a mosca. O pezinho é a patilha. Esse que eu acho engraçado. E da questão sobre vir pra cá, é o que eu digo. Tem que vir com a mente aberta. Se você tá muito bem no Brasil, junta bem. Se você tá bem no Brasil, você tem condições de você juntar uma boa grana antes de vir, bem preparado. Porque tem o pessoal que tipo fala, eu quero lá eu vou ganhar mais, mas não é assim que funciona.
Porque querendo ou não, você vai vir pra cá, você ainda vai pagar as coisas. Tem só as contas pra pagar, se você não vai se livrar. Tem aluguel, água, luz, tem que vir com tudo isso em mente. Porque eu já vi muita gente pensando, eu vou pra lá, vou ficar rico. Por causa da conversão. É pra viver bem, né? Aqui é pra viver bem, aqui é qualidade de vida, né? Porque a pessoa trabalha com conversão. Aí que eu já falo, tá errado por isso. Porque o que eu falo, eu corto o cabelo aqui é 10 euros. O corte é 10 euros. A pessoa fala, você tá cortando 50 reais. Mas vai pagar em euros. Eu tô cortando a 10 euros. Eu também tudo. Eu vou pagar a minha conta de luz em euros, não em reais. Exato. É isso que eu falo, porque tem muita gente que fica preso nisso. Porque, querendo ou não, acho que a gasolina hoje, vamos pegar um exemplo, acho que a gasolina tá 2 euros. Mais ou menos, 1,80, mais ou menos. 1,80 por aí. Querendo ou não, o euro tá caro, tá um pouquinho caro. Sim. A pessoa pode falar, poxa, mas com 10 euros você compraria quase 5 litros. Mas, então, assim, por orçamento do euro tá caro. Sim. Aqui você tem em base Portugal, que é um país que o salário mínimo ainda tá 700 e poucos euros. Sim. Então você dá pra tirar uma base por aí, não é um salário mínimo tão alto. Sim. Então o gasto, por mais que seja, vamos supor, colocando na ponta do lápis, seja pouco, é alto pro custo de vida em Portugal. Sim. É isso. E eu só confirmar uma coisa já pra gente encerrar. O valor do corte também, ele falou 10 euros. Lá pra vocês são 10 euros? É padrão. Aqui também é 10 padrão, euros. 10 euros. É o que eu falo, é uma média geral de Portugal entre 10 e 12 euros. É a média geral mesmo. Corte é 10, barba 7,50, dá 17,50. Pra vocês também? É tudo igual? Tudo padrão. Show. E cara, agora, pra gente finalizar, queria que você deixasse uma mensagem pra quem tá acompanhando a gente. Muita gente tá começando a profissão agora. O que você diria pra quem tá começando agora? Olha, Adriano, a mensagem que eu quero deixar para quem está começando é que vale a pena investir no conhecimento. Às vezes as pessoas querem ganhar dinheiro. Eu vou ser barbeiro para ganhar dinheiro. E acaba, vai, faz um curso, ou assiste ali alguns tipos de corte de cabelo no YouTube e se esquece de investir no conhecimento. Investir num curso de administração. Investir num curso de fotografia, que também faz muita diferença na vida do barbeiro. Saber tirar uma foto, saber postar uma foto, né? Saber administrar uma barbearia, porque montar uma barbearia qualquer um monta, né? Pôr um espelho, um balcão, uma cadeira. Então, assim, o conteúdo, o resumo de tudo é invista em conhecimento. O barbeiro hoje, ele não é apenas um barbeiro. O barbeiro é um pouquinho mais que barbeiro. Né? Ele tem que ser um barbeiro empresário, para ele ganhar dinheiro. Agora, se for para cortar cabelo, ele aprende a cortar cabelo aí, beleza. Então, um conselho que eu dou para quem está iniciando, invista em conhecimento, faz o workshop do Adrian, vai lá no seu Elias, vai no sei aonde, vai. Eu tô há 25 anos já cortando cabelo. Mas tem um workshop, para quem quer? Fulano, vou lá. Show. Mas Josias, mas tu acha que precisa? Cara, às vezes... Talvez precisasse, você não precisava, mas vai aprender uma coisinha ou outra que vai ser um detalhezinho, uma coisinha assim de administração, alguma coisa você vai trazer de bom naquele. Show. Então, investir em conhecimento. Esse é o meu conselho para quem está começando. Show. E você, Jonathan, o que você diria? Eu diria que, falando da minha realidade, muita gente faz o curso, às vezes, como o pai falou, é por dinheiro, e outros é porque quer ser barbeiro mesmo, mas ainda tem medo, fala que não tem aquele, como pode dizer, o dom. Tem uma frase que eu gosto de lembrar muito, que fala que o cemitério é o lugar mais rico do mundo, porque é cheio de sonhos. Tem muita gente que desiste muito fácil, tipo, fui tentar fazer um degradê e não consegui, ficou marcado. Sendo que vai levar realmente você a fazer um trabalho bem feito, não só em barbearia, mas qualquer outra coisa, é a sua persistência. Quanto mais você tenta, mais você consegue. Então, eu corto o cabelo há 10 anos, mas eu falo, eu tenho que melhorar muito ainda. E o que eu mais tento fazer é persistir no meu erro. Quanto mais eu erro, eu falo, quanto eu erro, se eu errei aqui, eu sei que não é assim que eu faço. Vamos pro caminho certo então. Se eu erro aqui, isso aqui também já é um jeito que eu não faço. Tá mais perto do caminho certo. Porque o que eu falo, envolvendo o que meu irmão falou, foi como eu comecei. O meu primeiro corte foi um raspado na zero. Eu errei. Daí eu já pensei, não é pra mim isso. Mas daí eu persisti. Ainda mais uma coisa que eu fiz, que eu acho que pode ajudar muitas pessoas, é conseguir envolver o que você quer fazer em algo que você gosta. Eu gosto de fazer desenho. Eu gosto de desenhar. E eu peguei esse lado artístico e envolvi junto com a barbearia. Eu envolvi um gosto meu com o meu serviço. Isso que eu falo, você tem que focar sempre em algo que você gosta também. Tudo que você gosta no serviço, sempre tem alguma conexão. E você tem que persistir, porque cabelo, que nem foi falado também, muita gente fala, não, tem que ter o dom. Trabalho não é dom, trabalho você aprende. Qualquer trabalho você aprende. Que nem meu pai falou, se você quer ser um empresário, você tem que ter o dom empresarial.
Você pode aprender a ser um empresário. Cabelo você pode aprender a cortar. Você Estudo. tem que persistir. É estudo, é dedicação. Que é uma coisa que muitas pessoas não têm, porque tem pessoas que nem mesmo. Eu corto cabelo há mais de 6 anos. Mas eu costumo dizer que eu só aprendi a cortar cabelo mesmo depois do quarto. Que foi quando eu realmente peguei o gosto pela profissão e eu vi que eu tava começando a subir. E eu falo, até hoje meus cortes vêm melhorando. A questão é que você não vai estagnar. Se você acha que você estagnou, você começa a caçar erro. Sempre tem alguma coisa pra você melhorar. Pô, que bacana. E vocês também acompanhavam o canal desde o Brasil? Desse Brasil. Poxa, todo mundo é fã do Adri aqui. Acho que uns 2 anos até antes de vir pra cá, acho que até mais, não? Sim, desde quando o Adri começou a primeira barbearia e tal, mostrando os móveis, a mobília e tal. A gente colocava até pra assistir com um cliente, cortando cabelo na cadeira. Tava na televisão. Que da hora, pô. E a gente costumava botar alguma coisa de barbeiro na televisão, sempre que dava, colocava um vídeo, sei lá. Que bacana. Pô, já falaram tudo aí, né? Não desistir, acreditar que você pode, persistir e fazer acontecer. Ó, a prova viva tá aqui do meu lado, ó. Em 8 meses aí já estão com as 2 unidades e, pô, fico feliz. E vem demais. mais, e vem mais. E vem mais. Pô, a gente tem um projeto aí. Ó, muito obrigado, foi um prazer. Pra gente é uma alegria muito grande, né? Pô, que isso, valeu, Jonas. Bacana demais estar aqui com vocês. E é isso, ó, que sirva de inspiração pra vocês aí. Nada é só questão de fazer acontecer mesmo, nada é impossível. Então, gratidão, logo tem mais vídeo, logo tem mais conteúdo. Tamo junto. Valeu! É isso.